Existem momentos em que a dor é tão grande que até o mais puro dos corações se quebra. E foi exatamente isso que aconteceu com Gon Freaks. O garoto sorridente, cheio de esperança, se transformou em algo que nem mesmo ele reconheceria. Hoje, vamos entender o que realmente aconteceu naquele dia, quando Gon decidiu abrir mão de tudo e até do próprio futuro, apenas para derrotar Neferpitou, o assassino de seu melhor amigo. Esta é a história do garoto que deu tudo para vingar quem amava. Depois da morte de Kite, Gon mergulhou em uma jornada sombria. Diferente de qualquer outro personagem, Hunter, ele não queria simplesmente vingança. Ele queria justiça, mas uma justiça manchada de dor, raiva e culpa. Quando Gon e Killua chegaram ao palácio de Meruem, Gon já não era mais o mesmo. Seu olhar, antes puro e curioso, estava vazio. Tudo o que ele queria era enfrentar Pitou e naquele momento nada mais importava. Quando Pitou confessou que não poderia trazer Kite de volta, algo dentro de Gon simplesmente quebrou. Ele não chorou, ele não gritou, ele apenas decidiu. Gon fez o impensável. Ele usou um Nen para pagar um preço impossível. O tipo de contrato que até os mestres mais experientes evitam, pois significa entregar tudo que se tem e tudo que ainda teria. Gon disse, em essência, eu não ligo mais. Eu quero o poder que teria se fosse um adulto. O poder de derrotar você, Pitou. E o Nen respondeu. O corpo de Gon se transformou diante dos olhos de Pitou. Seus músculos cresceram, seus ossos se alongaram, o cabelo se estendeu até o teto. Ele se tornou uma versão adulta, o ápice do seu potencial. O poder que teria se tivesse vivido décadas a mais, mas o preço foi devastador. Gon queimou toda a sua energia vital, todo o seu futuro Nen e até sua própria essência. A luta que se seguiu foi brutal. Gon não lutou como um herói, ele lutou como um monstro. Cada golpe carregava raiva, arrependimento e ódio. E no fim, ele venceu. Mas venceu à custa de si mesmo. Quando a luta terminou, o corpo de Gon não aguentou, ele desabou inconsciente e seu Nen desapareceu completamente. O preço que pagou foi mais alto do que qualquer um poderia imaginar. Ele morreu por dentro. Nenhum curandeiro, nem mesmo os especialistas da Associação dos Hunters sabia o que fazer. Gon estava respirando, mas sua aura, sua alma estavam destruídas. Killua, desesperado, se recusou a aceitar o fim do amigo. E foi aí que entrou Aluka, sua irmã, com o poder misterioso e divino de Nanika, a única que poderia trazer Gon de volta. Às vezes, o verdadeiro poder não vem da força, mas do amor. E foi exatamente o amor de Killua que trouxe Gon de volta. O corpo de Gon estava totalmente destruído. Nenhum tratamento humano poderia salvá-lo. Ele era uma casca vazia, sem Nen, sem energia vital, como se sua alma tivesse sido esvaziada. Nenhum exorcista, nenhum mestre de Nen, ninguém podia ajudá-lo. Foi então que Killua recorreu à sua irmã, a Aluka Zoldyck, ou melhor, a entidade dentro dela, Nanika. Nanika é uma força misteriosa, além das leis do Nen, um poder capaz de dobrar as regras do mundo. Seu dom é conceder qualquer desejo em troca de um preço. Mas com Killua era diferente. Ela o amava e por isso quebrou suas próprias regras para ajudá-lo. Quando Killua viu o estado de Gon, ele não hesitou. Ele segurou a mão do amigo e disse: Nanika, cure o Gon. Por favor, salve ele. E então, algo inexplicável aconteceu. Uma onda de energia negra e luminosa envolveu o corpo de Gon. As feridas desapareceram. Os ossos voltaram ao lugar. O Nen morto foi substituído por algo novo, puro e silencioso. Era como se Gon tivesse sido recriado do zero, mas ao contrário do que muitos pensam, Nanika não restaurou o Nen dele. Ela salvou a vida, mas apagou a conexão espiritual com o Nen. Gon voltou a ser um humano comum. Quando Gon fez o voto contra Neferpitou, ele sacrificou toda a sua energia vital e o seu futuro Nen. Isso significa que mesmo após a cura física, a fonte do Nen dele foi queimada. Nanika reconstruiu o corpo de Gon, mas ela não tinha o poder de recriar a essência espiritual perdida. É como tentar reacender uma vela sem pavio. O resultado foi um Gon vivo, saudável, mas desconectado do fluxo de aura. Um Gon normal, sem Nen, sem energia vital. Quando Gon acorda no hospital, ele percebe que algo está diferente. Ele sente paz, mas também um vazio. A primeira coisa que ele faz é pedir desculpas a Killua, com um sorriso cansado. Ele entende de alguma forma que o preço foi justo. Ele sobreviveu, mas o garoto caçador de aventuras morreu naquele dia.
Depois da tempestade, o silêncio. Gon Freaks sobreviveu. Mas o garoto que despertou não era mais o mesmo. Ele não tinha mais aura, não sentia o fluxo do Nen, nem a energia vibrando à sua volta. Era como se o mundo tivesse ficado mudo após os eventos do Kimara Ant. Gon foi levado de volta à civilização. Killua partiu em sua própria jornada, cuidando de Aluka, enquanto Gon tentava reaprender a viver sem poderes. Ele deixou de ser o Hunter prodígio, não havia mais treinamentos, nem batalhas, nem objetivos impossíveis. Pela primeira vez, Gon era apenas um garoto comum. Ele voltou para a Ilha da Baleia, ao lado de Mito, sua tia, e começou uma vida simples, pescando, ajudando em casa e tentando compreender o que havia feito. Mas antes desse recomeço, Gon teve uma última missão: encontrar o seu pai, Gin Freaks. O encontro entre os dois foi o verdadeiro clímax emocional da história. Gon não pediu desculpas, não chorou, apenas agradeceu. Ele disse: pai, eu te encontrei. Obrigado por me fazer sair em busca de você. E Gin respondeu com um sorriso leve, dizendo que o verdadeiro valor da jornada foi o caminho que ele percorreu, não o destino. Nesse momento, Gon compreendeu: a vida dele nunca foi sobre o Nen, nem sobre a força, mas sobre crescer, errar e seguir em frente. Aqui está a grande dúvida que divide os fãs até hoje. Gon perdeu o Nen para sempre ou ele ainda pode recuperá-lo? No anime e no mangá, após ser curado por Nanika, Gon tenta sentir o Nen novamente, mas nada acontece. Nem mesmo os caçadores mais experientes conseguem detectar aura alguma. Ele está completamente desconectado no fluxo energético. Gin explica que Gon ainda poderia reaprender o Nen, mas precisaria começar do zero, como se nunca tivesse aprendido nada. Ou seja, ele não está bloqueado, ele apenas fechou o ciclo. Sua aura foi silenciada, talvez por escolha inconsciente, como se o próprio universo dissesse: você já fez o suficiente. O trágico em Gon não está na morte, mas na perda. Ele vive, mas sem aquilo que o definia. Ele perdeu o poder, os amigos e a inocência. O garoto que acreditava no bem absoluto aprendeu o peso da raiva, da culpa e do sacrifício. E, ainda assim, ele segue. Gon aprendeu a viver sem precisar lutar. Isso é algo que poucos personagens em Hunter x Hunter conseguiram. A tragédia de Gon é a sua redenção. Ele se libertou da obsessão pelo poder e reencontrou o garoto simples que queria apenas entender o mundo. Gon não é mais o mesmo garoto que um dia sorriu ao ver uma floresta pela primeira vez, mas talvez isso seja o que o torna humano. O Nen o abandonou, mas a coragem permaneceu. O poder se foi, mas o coração permaneceu. E enquanto haver alguém lembrando da sua jornada, Gon Freaks nunca desaparecerá de verdade.